Olá, caros internautas, vamos para mais este encontro, neste Hangout, e espero encontrá-los todos bem. Também gostaria que, em sintonia, abertos para que possam refletir sobre o tema da hoje. Nós temos aí algumas diferenças em relação à obra de Deus, à obra do diabo e à obra do homem. Comecemos aí com a obra de Deus. Nós temos algumas situações em relação à obra de Deus, outras em relação à obra do diabo e outras em relação à obra do homem. Em relação à obra de Deus, nós observamos que, a princípio, Deus criou os céus e a terra, que ele contém, que ele porta, né? Sendo alguns dos atributos de Deus: onisciência, onipotência, onipresença e aceidade. Esses atributos pertencem aos homens. Por isso, ele é Deus. E ele possui a aceidade porque nada houve antes dele e nenhum outro Deus pode ser ou criado a partir dele. Tudo que foi criado a partir de Deus não pode ser Deus, mas criação de Deus. E nós observamos que em Deus nós temos, no princípio, Deus se manifestava aos homens, né? Praticamente em voz audível, em manifestações, em mistérios, né? E praticamente, muitas vezes, em forma de anjos. E era uma manifestação, praticamente, na atuação direta de Deus em relação à sua criação, às suas criaturas. E Deus determinou alguns decretos, algumas leis, algumas normas. E, a partir daí, essas normas devem ser obedecidas como até um manual do proprietário, para que a gente possa ir bem nas nossas atividades, nas nossas relações pessoais, interpessoais, etc. O Criador sabe o que é bom para a sua criação e para a sua criatura. E a partir daí, então, nós tivemos o contato direto com Deus. E depois, né, nós sabemos o desenrolar das Escrituras Sagradas, temos uma outra fase na obra de Deus. Nós tivemos aí a ação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o divino e o humano, né? Nós temos aí a questão da apóstase, né? Da hipóstase. Então, nós temos aí o Cristo 100% divino e 100% homem. Jesus teve o seu ministério terreno, esteve na terra, praticamente ele chegou a dizer: quem o visse estava vendo a Deus, né? Porque ele estava em Deus e Deus estava nele. Ou seja, ele quis dizer: eu e Deus somos um, e ele não poderia fazer as obras que ele estava fazendo se Deus não estivesse nele e ele em Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um, né? E assim como eu e o Pai somos um, eu também gostaria que vocês fossem um, né? Fossem um uns com os outros. Aí nós temos, então, a manifestação em Cristo, né? Do amor de Deus incondicional e do amor entre os homens, nesta inter-relação, nesta relação pessoal. E aí nós temos, então, visto pelos olhos da fé, através das Escrituras, tudo o que Jesus, no seu ministério terreno,
praticou e executou. E depois nós temos os ditames de Jesus, numa terceira fase, em que ele já se prepara, né? Nos prepara que haveria de vir o Consolador. Ele disse: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas que tem aprendido de mim, né? Encarado o meu nome, e estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E, obviamente, hoje nós estamos numa outra fase, que é a dispensação para a sua criação, sua criatura, não mais em Deus falando diretamente com o homem, também não mais com a obra expiatória e salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se entregando na cruz do Calvário, mas hoje através da ação do Espírito Santo. E nesse mover, Deus tem procurado cumprir as suas promessas e as suas profecias, uma vez das Escrituras Sagradas. Nós estamos vendo aí o cumprimento das profecias nas Escrituras ao longo da história. E Deus, o que é? Deus é amor, é justiça, Deus é benignidade, Deus é misericórdia, né? Mas também Deus é um Deus de ira, como nós podemos observar lá, voltando um pouco atrás, em Sodoma e Gomorra. Por exemplo, na questão do dilúvio, na época de Noé, e nós observamos que, além de amor, Deus também é um Deus de ira. E ele não pode suportar o pecado, ele não pode suportar o engano, a mentira, a injustiça, a corrupção, né? A falsidade, a hipocrisia. E em Deus não há praticamente nenhum algo que o desabone. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem dos altos céus, do Pai das luzes, onde não há sombra, nem dúvida, nem variação. A Bíblia diz que Deus é eterno e imutável. Ele é o mesmo de ontem e hoje será eternamente. Sim, sim e não, não. Ele não muda a sua palavra. É um Deus que quer abençoar a sua criação, a sua criatura, mas ele não muda a sua palavra. Ele é um Deus que é imutável e eterno, né? E uma outra atribuição de Deus é que ele é 3 vezes santo. Sua santidade incomparável, né? Em Deus não existe nenhuma mácula, nenhuma nódoa, nenhum pecado, e Deus não suporta essas coisas. Deus não existe nele nada que possa desaboná-lo ou desconsiderá-lo. O mesmo aconteceu com o ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não houve pecado, não houve blasfêmia, não houve murmuração. Ia ter sido o Cordeiro imaculado de Deus que tira o pecado do mundo, porque se ele tivesse nódoa, mancha, pecado, qualquer coisa que o desabonasse, ele não seria sacrifício imaculado suficiente. E Satanás, o arqui-inimigo de Deus e inimigo das nossas almas, ele iria acusar a Jesus diante de Deus, dizendo que Jesus não poderia ser o sacrifício salvífico, vivo e eterno, né? E sacrossanto. Mas como Jesus não pecou, então ele não teve como reclamar, né? Muito bem. E aí nós temos então a obra de Deus, hoje através dos seus servos e servas. Jesus fez os seus sinais e disse: todos aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então nós temos aí as manifestações espirituais, naturais, sobrenaturais, supranaturais da parte de Deus. Nós temos aí alguns indícios em que todas as obras que Jesus executou, em Isaías, quando ele chamou, né, a Jesus de Emanuel, Deus conosco,
E ele também disse que um menino nos seria dado. Esse menino seria chamado de Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, né? Maravilhoso. Então, o que acontece? Jesus viria fazer, ele praticamente foi adjetivado com essas qualidades. Possuiu, possui, sempre possuirá. E, obviamente, aos que servem a ele, os que servem a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo, serão transmitidas também essas manifestações como uma forma até para autenticar a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os filhos e filhas de Deus, os servos e servas de Deus, farão obras maravilhosas, glorificando assim. Não há dúvida sobre isso. Deus abriu o Mar Vermelho, Jesus curou leprosos, Deus, com o poder da sua palavra, estabeleceu os céus e a terra, o universo, as galáxias, tudo que há, tudo que existe, ainda tudo que haverá de nossos olhos contemplar, por existir. Então, Deus, ele é um Deus tremendo, ele pode operar, sim. Nós precisamos observar quando é obra de Deus, quando é obra do diabo e quando é obra do homem. Agora, passando pela questão da obra do diabo, o diabo também é um ser espiritual. Ele andou com Deus, ele esteve no céu, ele conhece parte dos mistérios do céu, mas ele se rebelou, se tornando um arqui-inimigo de Deus e dos conservos e conservas de Deus, e foi lançado na terra para provar o homem, procurar arrebanhar e tirar das mãos de Deus o maior número possível de almas, levar ao inferno, ao local de tormento. E ele, sendo um ser espiritual, conhecedor de parte dos mistérios dos céus, manifesta. Ele pode ter os seus servos, as suas servas, ele pode ter os seus instrumentos, seus cavalos, seus guias, né? Os caídos, dos anjos de luz, dos demônios que eram anjos e ele tirou a partir do céu, que se rebelaram contra Deus e praticamente se uniram a Satanás, 1/3 dos anjos caídos. Eles hoje estão por aí, por serem seres espirituais, dotados de espiritualidade, eles também podem obrar, podem operar, sinais, prodígios. O Senhor Jesus chegou a dizer um dia que haveriam de vir os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, prodígios e maravilhas, e até fogo fariam cair dos céus, e se possível for, enganariam até os escolhidos, e fariam comércio de almas humanas. Então, esse espírito não é o Espírito de Deus, não é obras a partir do Espírito Santo de Deus, mas são obras espiritualizadas, são obras espirituais. O diabo querendo se passar por Deus, o diabo querendo se passar pelo Espírito Santo, o diabo querendo se passar pelas obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, obviamente, ele precisa, para manifestar essas manifestações, ele precisa do homem. Aquela mulher que se torna escravos e escravas de Satanás, servos ou servas de Satanás, cavalos e praticamente do diabo, passam a executar as vontades de Satanás. A glória não é do Deus Criador, do Espírito Santo e de Jesus. A glória é do Satanás, é do homem. A glória é daquele que praticamente exercita essas obras para pessoas em relação às verdadeiras obras espirituais procedentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu digo essas coisas porque, se nós dermos um exemplo bastante prático, quando Moisés foi comissionado para tirar o povo da escravidão do Egito, o primeiro sinal que Deus permitiu que Moisés fizesse foi lançando o cajado no chão, e esse cajado se tornou em uma serpente, uma víbora. O faraó chamou, então, os magos, os
praticamente chamou os feiticeiros, o seu povo de confiança desta linhagem, e eles conseguiram também fazer com que os cajados lançados por terra se tornassem em serpentes. Mas para mostrar o poder de Deus, sendo onisciente, onipotente, onipresente, a serpente simbolizada por Moisés acabou devorando as serpentes simbolizadas pelos magos, pelos feiticeiros da parte de Faraó. E o interessante é que eles conseguiram fazer mais alguns sinais, se não me falha a memória, até o segundo ou terceiro, e a partir daí não tiveram mais forças com a onisciência, onipotência e onipresença de Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na instrumentalidade do Espírito Santo. Então, nós podemos observar que eles realmente podem trabalhar a questão espiritual com bastante propriedade. E da mesma forma que Deus faz sinais, prodígios e maravilhas, ficar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, a Santíssima Trindade, o Satanás também faz prodígios e maravilhas e até pode fazer fogo descer dos céus para confundir as almas dos homens na terra. Só que Deus promete salvação eterna da alma ou eterna da alma aos desobedientes. Satanás, já com esses milagres, esses projetos, tira essa ideia do homem, de condenação eterna, e propicia ao homem todos os seus desejos carnais, temporais, do aqui e agora. Prosperidade, sucesso, dinheiro, fama, glória, poder, né? Então, tudo que é oposto ao reino de Deus, que é espiritual e não é deste mundo. Ele praticamente faz todos esses sinais, todos esses prodígios, essas maravilhas, fazendo possivelmente até fogo cair dos céus, para engodar as almas com tudo que pertence ao aqui e ao agora. Tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é financeiro, econômico, tudo aquilo que é de prosperidade, tudo aquilo que é de sucesso profissional, tudo aquilo que representa esse plano que nós vivemos agora. Esse plano existencial, esse plano efêmero, finito, né? E as pessoas acabam glorificando ao diabo com essas situações. E isso em nada vem glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por outra parte, ele tem como uma imitação também, ele possui, assim como Deus possui a Santíssima Trindade, ele possui que está sob influência de Satanás, do diabo, da serpente, do antigo dragão, o arqui-inimigo de Deus e dos servos e servas de Deus. Ele tem também a trindade satânica, então. Ele tem o anticristo, a besta e o falso profeta. O anticristo é justamente tudo aquilo que tem se posicionado a uma ideologia anticristã, né? Tudo aquilo que se contrapõe ao que Jesus Cristo ensinou, né? Ao que Jesus Cristo determinou no seu ministério terreno, né? Ele então vai se contrapor, o anticristo ele vai se contrapor a tudo aquilo que é de Cristo. Palavras, as escrituras, os evangelhos, os ensinos, os mandamentos de Jesus, tudo isso, né? Ele vai criar uma forma, um jeito de dar isso, mas deturpando ou até mesmo se opondo. Quando as pessoas se derem conta, já entraram, já estão ali até o pescoço. Este é um espírito também influenciado por Satanás, que está sobre a face da terra, e as pessoas estão praticamente irracionalizadas, estão praticamente não usando a razão que Deus lhes concedeu, estão bestializadas, né, pela tecnologia, pelo desenvolvimento científico, tecnológico, pelo dinheiro,
pelos vislumbres, os vislumbres da vida, né? Estão praticamente envolvidos aí com internet, com celular, que acabam por estarem bestializadas por esse espírito que está aí. E a Bíblia diz que chegaria um tempo, né, que a ciência e a tecnologia iria se aumentar de uma certa forma, que seria algo impressionante. E nós estamos aí. Uma outra questão também, a Bíblia diz que porventura achará fé na terra quando voltar o Filho do Homem. A situação ainda diz, né, por se multiplicar a iniquidade, esfriará, ou esfriaria. Então, aqui nós estamos vendo essas profecias se cumprindo. Interessante observar essas fases para a gente não se permitir ser enganados. Para nós não sermos enganados pelas astúcias e pelas ciladas de Satanás. Nós temos hoje denominações que estão aí com outros evangelhos, com evangelhos alternativos, evangelhos não segundo as Escrituras Sagradas, não segundo o Salvador Jesus Cristo, mas nós temos aí evangelhos segundo Luiz Franciscon, fundador da CCB, segundo John Wesley, fundador da Metodista, Joseph Smith, fundador dos Mormons. Nós temos aí Joseph Miller, Ellen White, fundadores e sustentadores da Adventista do Sétimo Dia. Nós temos tantos evangelhos, segundo Allan Kardec, segundo Luiz Franciscon, segundo Wesley, segundo Joseph Smith, segundo Ellen White, né? Mas que muitas vezes não é o evangelho genuíno e autêntico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aí o evangelho segundo Edir Macedo, segundo R.R. Soares, segundo Valdemiro Santiago, segundo Silas Malafaia, né? Que muitas vezes não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós não temos mais o culto a Deus, nós temos a igreja, o templo do homem. Então vamos à igreja do Edir Macedo, vamos à igreja do R.R. Soares, vamos à igreja do Valdemiro Santiago, vamos à igreja do Duque, vamos à igreja de Silas Malafaia, vamos à igreja de Benihim, vamos à igreja de Joe Austin, vamos à igreja praticamente de Murdoch, vamos à igreja de Morris Cerullo. Não é mais a igreja de Deus, né, como era o templo de se cultuava e glorificava a Deus, embora no legalismo, muitas vezes, do Velho Testamento, mas o templo dá-se a entender que era um local de culto e glorificação a Deus. E hoje nós temos também ensinos de demônios nessas denominações, doutrinas de demônios, né? Sinagogas de Satanás, onde habita Satanás, se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás, né? Nós vemos aí evangelhos alternativos, tradicionais, históricas, pentecostais, neopentecostais. Nós temos aí essa falsa teologia da prosperidade, enredando as pessoas a fazerem negócio, gente, comércio, Deus, voltando às simonias da Igreja Católica, voltando às indulgências, né? Voltando à lei, voltando praticamente a obrigações, né? Sendo que hoje nós estamos na graça. Então, esses evangelhos que estão sendo pregados, ensinos de demônios, doutrinas de demônios, têm cegado as pessoas que não possuem conhecimento das Escrituras Sagradas e acabam sendo presas fáceis pastores, falsos profetas e falsos mestres, que a Bíblia, o próprio Jesus os chama de salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, lobos vorazes, cães gulosos, o próprio ventre, são insaciáveis, nunca se saciam, amantes de si próprios, amantes do dinheiro, desafeiçoados, né? Sem amor, né? Sem compaixão. E vivem da lã e da gordura das ovelhas. As
magras, as deixadas no caminho, as desviadas, as desgarradas, eles não se preocupam mais. As cevadas, né? As abastadas, eles praticamente vivem dia e noite. Tudo por interesse, né? Usando das coisas de Deus para proverem as suas ganâncias. E agora falemos um pouco a respeito da obra do homem. Obviamente, Deus dotou o homem de conhecimento, de razão, de sabedoria. Tem a liberdade de escolher se ele quer ser um servo ou uma serva de Deus, ou um servo e uma serva do diabo. Aquilo para que o homem se abrir é aquilo que ele vai receber. Se ele se abrir para Deus, ele vai ser um instrumento usado por Deus, pelo Espírito Santo, e vai produzir ali as obras que testemunharão, testificarão do Deus Criador, do Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo. Se abrir ao mal, ao Satanás, ele também testemunhará, testificará das obras espirituais, mas não Filho do Espírito Santo, mas de Satanás, do anticristo, da besta e do falso profeta, que também faz, então, como a Bíblia já diz, sinais, prodígios e maravilhas, vai fazer cair do céu, e, se possível for, enganará até os escolhidos, e a partir daí ensinará doutrinas satânicas, doutrinas de demônios, ensinos de demônios, né, para e praticamente enveredar e tirar as almas que estão a caminho da salvação em Cristo, que os levarão à condenação eterna de suas almas, ou seja, ao inferno. E essas pessoas têm consciência disso. Nós sabemos a quem servimos, porque a Bíblia diz: ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem. E ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então não temos como nós titubearmos entre dois senhores. Ou nós servimos a Deus e temos consciência disso, ainda que com imperfeição, com fraquezas, com muitas falhas, muitos erros, mas nós temos ali estado ao pé da cruz. Por outro lado, o espírito do homem sabe quando ele está servindo ao mal, a Satanás, ao diabo, né, ao dragão, a antiga serpente, disso. Porque aí entra o engano, a astúcia, a malícia, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, não como uma forma de imperfeição, de falha, mas algo premeditado, algo consciente, algo em que o indivíduo tem plena consciência do que está fazendo. Eu quero, porque o escolheu assim fazer. Então nós temos todas essas situações. Além disso, existem algumas outras que representam a obra do homem. E o homem também é dotado de intelectualidade, de conhecimento, de razão. Benéficas que o homem pode fazer para a ciência, para a tecnologia, para a religião. Por exemplo, o homem tem estudado, o homem tem a sua intelectualidade, ao longo dos anos ele tem praticamente conceitos, ideologias a partir do estudo, do intelecto. Então nós temos aí calvinismo, nós temos luteranismo, nós temos arminianismo, vários conceitos bíblicos, nós temos pneumatologia, nós temos teologia sistemática, a martiologia, ou a martologia, nós temos a soteriologia, a cristologia, nós temos a teologia, nós temos aí uma série de logias, né, a partir do intelecto que Deus permitiu a razão e a sabedoria e o conhecimento ao homem. Coisas louváveis, são coisas benéficas, né, para quem gosta de estudar, embora as coisas de Deus sirvam espiritualmente, Deus não impede ninguém de ser próspero, de ser inteligente, de ser dotado de conhecimento, né, benefício da humanidade. Nós temos aí o arianismo, nós temos aí o sinergismo, o monergismo, nós temos aí o lapsarianismo, nós temos o supralapsarianismo, tantas coisas que o homem, a partir do seu intelecto, praticamente desenvolveu,
e serve hoje para o estudo, né, científico, o estudo mais aprimorado das coisas de Deus e das coisas do homem, né? E nós observamos que tudo que nós temos hoje de desenvolvimento em quase 6.000 anos de história, 4.000 anos antes de Cristo e aproximadamente 2.000 anos após Cristo, tecnologia hoje foram desenvolvidos há menos de um século. Então, nós temos aí o automóvel, o avião, nós temos aí o computador, nós temos aí a internet, nós temos aí o rádio, nós temos aí praticamente os aviões, os foguetes, nós temos os satélites, nós temos o navio, nós temos a eletricidade, nós temos a energia elétrica, nós temos a energia nuclear, nós temos a energia do hidrogênio, nós temos aí tantas tecnologias que foram desenvolvidas, e ao passo aí que há menos de um século, dentre 6.000 anos de civilização. Uma coisa bastante misteriosa, né? Praticamente tudo que nós tivemos a nível tecnológico tem um período aí muito pequeno, né? Praticamente desencadeou tudo aí nesse último século que nós estamos vivendo, de 6.000 anos de civilização e civilidade. Embora às vezes a gente tenha consciência que o ser humano muitas vezes está se tornando um ser desumano, mas nós temos todos esses recursos aí. Desenvolva de forma abrupta, tecnológica e cientificamente, com todos esses nas mãos, muitas vezes o homem está se tornando um bárbaro, voltando à barbárie, embora todo esse desenvolvimento científico, tecnológico, teórico, literário, muitas vezes as pessoas estão voltando à sua barbárie, ao tempo de caverna, ao tempo de desumanidade, né, de trevas, pelas atitudes que muitas vezes nós vemos a determinados seres desumanos praticando. Todo tipo de criminalidade, de crime organizado, de organizações criminosas, todos os tipos de corrupções possíveis e impossíveis e inimagináveis que nós possamos compreender. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição. Próximo hangout, se Deus nos permitir. Uma boa tarde a todos e que Deus os abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo continue nos iluminando, nos dando sabedoria, conhecimento e o entendimento suficiente para nós não nos descarrilarmos do caminho de Deus, não desviarmos os nossos passos do plano de Deus para as nossas vidas. Uma boa tarde a todos. Quem o visse estava vendo a Deus, né? Porque ele estava em Deus e Deus estava nele. Ou seja, ele quis dizer, eu e Deus somos um, e ele não poderia fazer as obras que ele estava fazendo se Deus não estivesse nele e ele em Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um, né? E assim como eu e o Pai somos um, eu também gostaria que vocês fossem um, né? Fossem uns com os outros. Aí nós temos, então, a manifestação em Cristo, né, do amor de Deus incondicional e do amor entre os homens, nesta inter-relação, nesta relação pessoal. E aí nós temos, então, visto pelos olhos da fé, através das Escrituras, tudo o que Jesus, no seu ministério terreno, praticou e executou. E depois nós temos os ditames de Jesus, numa terceira fase, em que ele já se prepara, né? Nos prepara que haveria de vir o Consolador. Ele disse, eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas que tenho aprendido de mim, ao
do proprietário, para que a gente possa ir bem nas nossas atividades, nas nossas relações pessoais, interpessoais, etc. O Criador sabe o que é bom para a sua criação e para a sua criatura. E a partir daí, então, nós tivemos o contato direto com Deus. E depois, né, nós sabemos o desenrolar das Escrituras Sagradas, temos uma outra fase na obra de Deus. Nós tivemos aí a ação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o divino e o humano, né? Nós temos aí a questão da apóstase, né? Da hipóstase. Então, nós temos aí o Cristo 100% divino e 100% homem. Jesus teve o seu ministério terreno, esteve na terra, praticamente ele chegou a dizer: olá, caros internautas, vamos para mais este encontro, neste hangout, e espero encontrá-los todos bem. Também gostaria que, em sintonia, abertos para que possam refletir sobre o tema da hoje. Nós temos aí algumas diferenças em relação à obra de Deus, à obra do diabo e à obra do homem. Comecemos aí com a obra de Deus. Nós temos algumas situações em relação à obra de Deus, outras em relação à obra do diabo e outras em relação à obra do homem. Em relação à obra de Deus, nós observamos que, a princípio, Deus criou os céus e a terra, que ele contém, que ele porta, né? Sendo alguns dos atributos de Deus: onisciência, onipotência, onipresença e aceitação, né? Encarado o meu nome, e estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E, obviamente, hoje nós estamos numa outra fase, que é a dispensação para a sua criação, sua criatura. Não mais em Deus falando diretamente com o homem, também não mais com a obra expiatória e salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se entregando na cruz do Calvário, mas hoje através da atuação do Espírito Santo. E nesse mover, Deus tem procurado cumprir as suas promessas e as suas profecias, uma vez das Escrituras Sagradas. Nós estamos vendo aí o cumprimento das profecias nas Escrituras ao longo da história. E Deus, o que é? Deus é amor, é justiça, Deus é benignidade, Deus é misericórdia, né? Mas também Deus é um Deus de ira, como nós podemos observar lá, voltando um pouco atrás, em Sodoma e Gomorra. Por exemplo, na questão do dilúvio, na deidade. Esses atributos pertencem aos homens. Por isso, ele é Deus. E ele possui a seidade, porque nada houve antes dele e nenhum outro Deus pode ser ou criado a partir dele. Tudo que foi criado a partir de Deus não pode ser Deus, mas criação de Deus. E nós observamos que em Deus nós temos, no princípio, Deus se manifestava aos homens, né? Praticamente em voz audível, em manifestações, em mistérios, né? E praticamente, muitas vezes, em forma de anjos. E era uma manifestação praticamente
na atuação direta de Deus em relação à sua criação, às suas criaturas. E Deus determinou alguns decretos, algumas leis, algumas normas. E a partir daí, essas normas devem ser obedecidas como até um manual